Este é o De Olho no Mercado, podcast resumo da semana. Este é o seu resumo da semana do dia 23 de abril de 2021. Vamos falar um pouco sobre o mercado internacional, o assunto que está acontecendo de maneira mais forte, além de Covid, que infelizmente ainda nos assola mundialmente, é o meio ambiente. Os Estados Unidos e uma série de outros países ampliaram suas metas ambientais na cúpula do Dia da Terra, que aconteceu na data de ontem, dia 22. Na abertura da conferência, Joe Biden revelou o objetivo de cortar entre 50% e 52% do nível de emissões de gases tóxicos com relação a 2005. Então, líderes de 40 países, incluindo grandes emissores como a China, Índia e Rússia, estavam também presentes. Ainda falando em Estados Unidos, o próprio Joe Biden deve propor na próxima semana um aumento nos impostos sobre ganhos de capital dos mais ricos, que passaria dos atuais 20% para 39,6%. O dinheiro arrecadado, segundo fontes da Reuters, seria usado para financiar investimentos em creches de educação pré-escolar e em licenças remuneradas para trabalhadores. Falando um pouco sobre a Índia, uma nova onda de casos de coronavírus impulsionada por uma nova variante, aparentemente está lançando uma nuvem densa sobre as perspectivas do país em um ano de contração econômica recorde. Falando um pouco de América Latina, na Argentina um novo recorde de mortes é registrado, são 537 mortes em 24 horas nos nossos hermanos. Por causa do agravamento dessa situação, o presidente Alberto Fernandes anunciou uma série de restrições para tentar controlar a disseminação do vírus. Falando de Brasil, o Boletim Focus dessa semana elevou as estimativas para o IPCA de 2021 de 4,85% para 4,92%. A nova projeção do PIB é de 3,04% contra os 3,08% da semana passada. Enquanto a projeção para a Selic, a nossa taxa básica de juros, se manteve em 5,25% ao ano no final do exercício. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos nessa quinta-feira, dia 22, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2021. A sanção ocorreu no último dia do prazo e após um impasse com o Congresso sobre aumento de emendas parlamentares e redução dos gastos obrigatórios. A sanção foi confirmada pelo Palácio do Planalto na noite dessa quinta-feira e o texto da LOA 2021 foi publicado na madrugada do dia 23 dessa sexta-feira no Diário Oficial da União. Alguns outros assuntos, vamos falar um pouco sobre o Pix. O Pix Cobrança começa a valer no dia 14 de maio. Esse Pix Cobrança vai permitir cobranças com vencimentos em datas futuras. A ferramenta, que seria lançada em 15 de março, sofreu esse adiamento por parte do Banco Central para o mês de maio devido aí aos agravamentos da pandemia. O Pix Cobrança para pagamentos com vencimentos permitirá que as empresas ou microempreendedores gerem um QR Code, aquele código QR, uma versão avançada aí do código de barras, para transações em datas futuras, como um boleto, por exemplo. Então, desde o lançamento do Pix no último 16 de novembro de 2020, você pode gerar esse QR Code para pagamentos imediatos. A expectativa é que a adesão ao sistema leve a uma gradativa diminuição no uso de boletos bancários, assim como o Pix causou nas quedas em utilização de DOCs e TEDs. Essa é a expectativa. Vamos falar um pouco sobre vacinação. A Fiocruz vai entregar nesta sexta-feira 5 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19 ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A Oxford AstraZeneca é produzida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos lá em Manguinhos, no Rio de Janeiro, mas ainda usa os ativos importados. A quantidade será de 300 mil doses a mais do que as 4 milhões e 700 previstas inicialmente para essa semana. Vamos aguardar novidades com relação à vacinação para que a gente possa, aos poucos, retomar a economia. Fique atento ao dólar, fique atento às informações de mercado e até o próximo resumo da semana.